Jesus anunciava-lhes a palavra usando parábola conforme eles conseguiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Paz e graça, meu irmão, minha irmã, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus, aquele que é alegria, aquele que é amor, aquele que traz para nós a oportunidade de vivermos os seus propósitos nessa terra, para que nossa vida tenha muito mais sentido. Hoje é sexta-feira, dia muito especial, 27 de janeiro de 2023. O Evangelho está em Marcos 4, 26 ao 34. Irmão e irmã, o Senhor vai usar parábolas para explicar o reino dos céus. Primeira coisa, nós estamos nessa terra para propagar o reino dos céus, para viver reino de Deus nessa terra, antecipadamente. Sim, aqueles que vivem a plenitude, aqueles que descobriram a sua verdadeira identidade de ser imagem e semelhança do Criador e acreditam e vivem, aqueles que descobriram os propósitos que você nasceu com eles, não tem como não viver o melhor de Deus nessa terra. Por isso que ele vai dizer que o reino de Deus é como alguém que espalha uma semente na terra. A semente vai, ela dorme, acorda noite e dia e a semente vai germinando. Olha o que acontece. O semeador semeia a semente e vai dormir. Ele vai dormir. E ele acorda, amanhece, e aí ele vai percebendo que a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. Você sabia que aconteceu da mesma forma conosco? O Senhor nos plantou na terra. Você. Ele nos plantou. Por que o homem nasceu do pó? Porque toda semente tem que nascer da terra. E aí o Senhor pega o pó, não é isso que a palavra diz, que ele nos fez do pó, porque ele nos plantou ali como uma sementinha. E nós nascemos do pó. E o Senhor nos fez nascer, crescer, germinar e dar frutos. A pergunta é: quais frutos você tem dado na sociedade? Quais frutos? Aí ele vai dizer que a terra por si só produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Ah, mas isso fala muito. O tempo da colheita. Antes de irmos para o reino dos céus, haverá uma grande colheita. Como é que funciona? Imagine, o Senhor nos explica na íntegra que o agricultor, ele planta, ele espera crescer, vai germinando, vai crescendo as folhas, aí vem a espiga, por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete a foice, porque o tempo da colheita chegou. Isso fala o que no teu coração? Que o reino de Deus está próximo e que haverá uma grande colheita. O Senhor vai buscar aqueles que deram muitos frutos. Você tem amado, meu irmão? Você tem perdoado, minha irmã? Você tem feito bem? Você tem entregue sua vida na salvação de outras vidas? Como que você tem feito isso? Como é que está isso na sua vida? Aí ele diz assim, olha, com quem mais eu posso comparar o reino dos céus? Que parábola usaremos para representar? Aí ele vai dizer que o reino dos céus é como um grão de mostarda, que ao ser semeada na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. Assim é o reino de Deus. Estende ramos tão grandes que os pássaros do céu faz seus ninhos para abrigar
a ser a sua sombra. Esse é o reino dos céus. É chegado a hora de uma transformação de vida. Porque chegará o momento em que seremos colhidos. É a colheita. E o Senhor vem buscar os dele, aqueles que foram plantados na terra como ele plantou, que cresceu, germinou, deu folhas, depois espigas, depois os grãos e deu grandes frutos. Escuta isso. Então eu quero dizer para você o seguinte: não dá mais para perder tempo. É chegado a hora de você ser semente que consegue impactar a vida de outras pessoas. O reino de Deus é assim. E nós temos que nos preparar para adentrar o reino dos céus. Porque o céu existe. O céu é de verdade. Sai da ilusão de achar que o céu é um estado de vida. Cuidado. O céu é um lugar onde Deus nos espera, onde Deus nos aguarda. Então, vai no erro de sair por aí fazendo tudo errado, porque disseram para ti que isso é só ilusão, que céu não existe, que inferno não existe. Não se iluda. O diabo existe. O inferno existe. E nós temos que fazer de tudo para não ir para lá. Como? Sendo essa semente que germinou, que deu folhas, que deu espigas, que deu grãos e que multiplicou. Fazendo bem, amando, perdoando. Faça tudo isso e você vai ver que Deus é capaz de fazer na terra, através de cada um de nós. Seja semente boa, dê bons frutos, ame, faça o bem, faça diferença nessa terra. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.